Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português com resolução de exercícios referentes à unidade 5, capítulo 1. Nós trabalharemos a morfologia, a estrutura das palavras. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. As atividades resolvidas serão as atividades de número 1 a 6, das páginas 52 e 53. Por gentileza, abram os seus livros na página 52, questão 1. Vamos a ela. Retire dos poemas do início do capítulo exemplos de palavras que possuem os morfemas a seguir. A. Desinência de gênero feminino. Nós temos a palavra dura, com a vogal A indicando feminino. B. Desinência verbal de infinitivo. Nós temos o verbo pulsar. A terminação de infinitivo é a letra R. O infinitivo é uma forma nominal do verbo e indica a ação verbal propriamente dita. Também pode indicar a que conjugação verbal um verbo pertence. Temos 3 conjugações verbais, primeira, segunda e terceira. De primeira conjugação, nós temos os verbos terminados em ar, como o nosso exemplo, pulsar. De segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em er, como o verbo correr. E de terceira conjugação, nós temos os verbos terminados em ir, como partir. Lembrando que o verbo por e os seus derivados são de segunda conjugação, porque o verbo por vem do latim. Era poer antigamente, perdeu a vogal temática é, mas ele continua sendo de segunda conjugação, continua sendo considerado assim. Tanto o verbo por quanto os seus derivados. C. Desinência de número plural. Nós temos a palavra anos. Anos, nós temos a letra S indicando plural. 2. Apresente ao menos 3 palavras cognatas às palavras a seguir. Lembrando, palavras cognatas são palavras que pertencem à mesma família, ou seja, derivam do mesmo radical. A. Água. Desaguar, aguado e aguaceiro. Você pode ter colocado outros exemplos. Lembrando que esses exemplos têm que derivar do mesmo radical, de água. B. Mole, nós temos moleza, amolecer, molejo. C. Pedra, nós temos pedreira, pedrada, apedrejar. D. Luz. De luz, nós temos luzir, luzeiro, luzinha. Luzir significa brilhar. Desaguar acontece quando um rio lança as suas águas no mar. Ele deságua no mar. Prosseguindo, questão 3. Escolha 2 palavras do exercício anterior e analise seus elementos mórficos conforme o modelo. Nós temos aqui a palavra moleza. Mol é o nosso radical, é a nossa vogal temática. Mole, o nosso tema, porque o tema é o radical mais a vogal temática. O verbo cantar, qual é o radical? Cante. Qual a vogal temática? A. Então, temos o nosso tema, canta. Temos aqui, voltando ao nosso exemplo, o sufixo za. Então, mol, radical, é vogal temática, mole, tema, za, sufixo. Eu escolhi as palavras amolecer e desaguar. Amolecer, ó, nós temos o mesmo radical e vogal temática de moleza. Então, temos o que antes do nosso radical? Um prefixo. A será o nosso prefixo, mol, o nosso radical, é nossa vogal temática, mole, o nosso tema, e ser, o nosso sufixo, amolecer. Desaguar, vem de quê? De água, como nós vimos. Então, des será o nosso prefixo, agu, o nosso radical, a nossa vogal temática, água, o nosso tema, e R, a nossa desinência de infinitivo. Lembrando aqui que a terminação de infinitivo é a letra R. Entendido? Lembrando como você vai achar o radical através das palavras cognatas. Você vai checar as palavras que derivam do mesmo radical e verá qual é a parte que se repete em todas essas palavras. Então, você encontrará o nosso radical. Quarta questão, separe os elementos mórficos das palavras a seguir e classifique-os. Lembrando, vogais temáticas dos nomes, ou seja, nominais, são as vogais A, E, O.
E as vogais temáticas dos verbos, ou seja, as vogais temáticas verbais, são A, E, I. Letra A, desrespeitoso. Desrespeitoso vem de respeito. E o que é que se repete aí? Perdão. O que é que se repete na palavra? Essa parte aqui, ó, respeito, respeitar, respeitável. Respeite, até a letra T. Então, nós já encontramos o nosso radical. Eu tenho o que antes do radical? Um prefixo. Então, vamos começar por ele. Des, prefixo, respeite, radical, O, vogal temática, respeito, o nosso tema, oso, o nosso sufixo, e esse ozinho final é uma desinência de gênero masculino. B, invencível, vem de vencer. Então, o que é que se repete? Vence, até esse Czinho aqui. Temos o que antes? Um prefixo, então. In, prefixo, vence, radical, vence, tema, I, nossa vogal temática, e vel, o nosso sufixo. Aqui você pode colocar a vogal temática antes, logo após o radical, para as suas ideias ficarem mais organizadas. Repetindo, in, prefixo, vence, radical, venci, tema, e a nossa vogal temática, e vel, o nosso sufixo. C, escrevêssemos. Escrevêssemos vem de escrever. Então, escreve, o nosso radical, é vogal temática, escrever, tema. C, desinência modo temporal e mos, desinência número pessoal. Vamos às desinências. Desinência modo temporal, C, vai indicar o quê? O modo do verbo está no modo subjuntivo. E o tempo, pretérito imperfeito. Então, a desinência modo temporal indica que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Já a desinência número pessoal indica a que pessoa do discurso está relacionado o verbo escrevêssemos. Está relacionada a que pessoa? Primeira pessoa do plural. Então, as desinências modo temporal e número pessoal indicam que o verbo está na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. Letra D, sapatos. De sapato eu tenho sapataria, sapateiro. Então, qual é o nosso radical? Sapate, até a letra T. O será a nossa vogal temática. Sapato, o nosso tema, lembra? Radical mais vogal temática é o nosso tema, sapato. S será a desinência de número plural. Indica que a nossa palavra está no plural. 5. Volte à entrevista de Arnaldo Antunes e retire 2 ou 3 exemplos de palavras que apresentam os elementos mórficos pedidos a seguir. A. Prefixo. Nós temos as palavras inclassificável, inevitavelmente, imigrantes. B. Desinência de gênero. Nós temos as palavras nova, considerado, concreta e artística. C. Desinência de número plural. Nós temos as palavras influências, outras, deles, muitos e lugares. Olha o S aí indicando o plural. D. Desinência verbal. Nós temos os verbos acabam, equiparar e tivemos. Equiparar está no infinitivo. E. Sufixo. Nós temos as palavras compositor, concretismo e simplesmente. Compositor vem de compor, concretismo de concreto e simplesmente de simples. Vamos para a nossa última atividade de hoje. As palavras entrevista, poesia e literatura apresentam desinência de gênero? Não, porque essas palavras não podem ser flexionadas no gênero masculino. Elas só existem no gênero feminino. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.